Bem, Fernanda, então vamos falar aí do capítulo 9 primeiro, né? Mostra aí o início do século XIX no Brasil, como era, né? No início ele mostra o papel das mulheres, né? A mulher ainda muito excluída da sociedade. Quando nós falamos a ter direitos, a participação política, né? O mundo era o mundo dos homens, o mundo que o mundo político, o mundo até estudantil ainda não, que nós não tínhamos aqui ainda as grandes escolas, né? Então, mas era um espaço social reservado aos homens, né? Naquela sociedade ali do século XIX. Tá travado assim, mas eu tô ciente, tá? É que eu tô escrevendo um negócio aqui e ele dá uma mudada. Bom, aí olha só, mas acertamos de conversar especificamente a partir de 1824, da Constituição, né? Assim que o Dom Pedro tornou o Brasil independente, quando ele assinou ali a nossa independência, né? Que vão criar uma nova Constituição. Hoje é 14 de 5 de 2021, ok? Então bora lá. Então olha só, Fernanda, é o seguinte, quando ocorre ali o processo, né, de independência, o Brasil já não tinha mesmo já não era mais imperial, né, a princípio, né, não era mais ligado a Portugal, melhor dizendo. Monarquista vai continuar a ser, mas Dom João VI voltou a Portugal, Dom Pedro declarou a nossa independência, e como não tínhamos mais vínculo político com Portugal, era necessário fazer uma nova Constituição para o Brasil. É isso que o governo vai tentar fazer, uma nova Constituição. E a primeira tentativa de Constituição, ela ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. Por que Constituição da Mandioca? Porque eles tentaram criar uma Constituição onde a participação política, ter direito ao voto, ter direito a ser eleito, esbarrava em quê? Em que só poderia quem fosse produtor de farinha. Mas qual era a estratégia isso aí? Por que criaram essa Constituição? A grande liderança dessa Constituição, as grandes melhor, eram pessoas ligadas, eram brasileiras. E elas queriam acabar, né, queriam acabar com a centralização administrativa nas mãos do imperador, né? Então queriam também tirar da política do direito à participação os portugueses que aqui estavam, né? Era a pretensão aí naquela época. Então, quando criaram a Constituição, por isso que ela foi conhecida como Constituição da Mandioca, porque ela ia excluir os comerciantes portugueses e só poderia participar quem era produtor de farinha. Ok, mana? Aí, o que fez o imperador? Ele convocou um Conselho de Estado, ele fechou a primeira Assembleia e convocou um Conselho de Estado. Esse Conselho de Estado, ele criou uma nova Constituição, né? Ela não foi promulgada, ela foi outorgada. O que é isso? Ela foi imposta. Não houve debate, discussões sobre, né, as leis. Simplesmente colocaram leis lá, sem consulta popular, sem consulta ao povo, sem representantes do povo. Ok, mano? Bom, aí o seguinte, então, né, com isso, o que aconteceu? Temos aí uma fase de mudanças, né, muitas mudanças. Porque essa nova Constituição, ela traz o que de novidade? Era o seguinte, o voto era censitário. Quando nós dizemos que o voto é censitário, quer dizer o que, Fernanda? Quando diz que eram votos por estado? Não. Não? Não. Era baseado na renda. Sim. Não era todo mundo que tinha direito, né? Era baseado na renda, né? No ter dinheiro, tinha que ter uma certa quantidade de riqueza para poder ter direito ao voto. Bom, agora a principal característica dessa Constituição era a divisão de poderes. Então eles criaram ali 3 poderes e um acima deles. Os poderes legislativo, que elabora leis,
o executivo, que não pode contrariar as leis, tem que seguir as leis, e o judiciário, aquele que pune quem não seguir as leis, ok? Que há até hoje no Brasil. Só que acima de todos eles tinha um outro, que era o poder moderador, que dava poderes totais a Dom Pedro, que era o poder moderador, sobre todos os outros poderes. Ele poderia fechar o legislativo, o Congresso Nacional. Simplesmente dizer, fecha. Por quê? Não, porque eu estou mandando. Né? Se contrariassem a ele. Bom, além disso, né, o que nós temos acima ali, nesse contexto? Né? Então, é bom que guarde isso, Fernanda, que o poder moderador dava totais poderes a Dom Pedro. Ok? Só um minuto. Cadê? Então, bora lá. Então, aí na página... Qual a página, professor? Página 74. Então, olha só, Fernanda, como o que eu falei para você, ele centralizou a política, né? Ficou tudo na mão dele. Aí o que aconteceu, né? Alguns ficaram descontentes. Eu digo, pô, tá errado. Como é que pode tudo nas mãos só do imperador? Né? Quer dizer, porque como é que ele tem tanto poder assim? Aí, o que foi feito? Né? Lá em Pernambuco surgiu um movimento separatista, queriam criar uma outra, vamos dizer assim, como se quisessem criar um outro país aqui, né? Que foi a chamada Confederação do Equador. Eles queriam separar-se do Brasil, ok? A pretensão deles era a separação mesmo, né? Então pretendiam separar-se do Brasil e fundar ali, né, uma república. Era essa a ideia. Então eles queriam, né, separar do Brasil, ali na chamada Confederação do Equador. Ok? Tá? Só que acabou não dando certo. Fizeram a tentativa, mas acabou não dando certo, né? Aí por que, né, que não deu certo? Porque o governo mandou tropas para lá, né? Mandou tropas, já que eles queriam separar, porque não ficou só em Pernambuco. Né, tinha outros estados, Natal também, que pretendia, se uniu a Pernambuco para tentar se separar do Brasil, mas acabou não vingando, né? E como resultado disso, Fernanda, né, o imperador mandou punir um dos líderes, uma das lideranças. Isso fez com que ele perdesse prestígio. Quem era essa liderança? Um religioso chamado Frei Caneca, ok? Então o Frei Caneca, ele foi fuzilado. Imagina só, o imperador mandou fuzilar o religioso, o Frei Caneca. Aí isso tudo foi levando Dom Pedro a ficar cada vez mais popular, cada vez mais impopular, né, por conta, né, dessa ação dele, né, de mandar matar o Frei Caneca, ok? Então, se ele tornou o Brasil independente, beleza, quer dizer, ele ganhou prestígio. Mas depois, né, o que vai acontecer é que aos poucos ele foi perdendo o prestígio em relação às pessoas, né? Porque ele passou a agir com mão de ferro, passou a agir sem diálogo. Ele não queria diálogo com ninguém, ele queria simplesmente impor a vontade dele. Ok, mana? Tranquilo? Bom, aí outro evento ali foi a Guerra da Cisplatina, né? A Cisplatina, Fernanda, é hoje o que era hoje é o Uruguai. Antes era a Cisplatina. Ela pertencia ao Brasil, ok? Só que o que aconteceu, né? Ela pertencia ao Brasil desde... Ela pertencia ao Brasil, né, desde 1815, né, 16, ela fazia parte do Brasil. Fez antes e agora novamente fazia parte do Brasil, né? Quer dizer, aí o que aconteceu, né? O imperador, né, ele não queria perder, na verdade, né, não queria perder meu Deus do céu, a Cisplatina. Só que a Argentina tinha interesse na Cisplatina também, porque ali era a porta de entrada,
para o continente, para o interior do continente. Bolívia, por exemplo, Peru só tem praticamente saída por lá e entrada ali pela região do Uruguai. E aí a Argentina incentivou, né, os cisplatinos a tornarem-se independentes, a lutar pela independência, né? E foi o que aconteceu, né? A Cisplatina, né, na guerra contra o Brasil, a Cisplatina, atual Argentina, né, apoiada pela Argentina, conseguiram dominar, ou melhor, tornar-se independente do Brasil, né? Então tornaram-se independentes do Brasil, né? Quer dizer, a Cisplatina conseguiu independência, mas isso também gerou um problema para o Brasil. Qual foi o problema para o Brasil? E aí? Qual foi o problema para o Brasil? Dívida externa. O Brasil fez crescer a sua dívida externa, né, enormemente. Então cresce a dívida, né, e o Banco do Brasil acabou quebrando, né, naquele período. Ou seja, uma crise econômica também se instalou no Brasil. Ok, mano? Mas é porque eu não entendi muito o porquê da dívida. Porque o Brasil ele gastou com a guerra. Para financiar a guerra, ele precisava de dinheiro. E o Banco do Brasil... Aí o Banco do Brasil tacou o dinheiro lá. E colocou o dinheiro, né? Aí o que aconteceu é que, né, acabou, né, endividando cada vez mais o Estado brasileiro, que gastou muito com a guerra. Ok. Ok agora? Beleza, então. Bora lá. Bom, aí o outro evento, deixa eu ver o outro que tem aqui, Cisplatina, já teve aqui. Ah, tá. O imperador, ele foi se tornando cada vez mais impopular, né? Ele mandou matar o rebelde, o Frei Caneca, né? O imperador, né, ele acabou caindo, vamos dizer assim, no descrédito com a população. E o evento acabou complicando ainda mais. Tinha um ministério, um conjunto de ministros, que eram muito benquistos daquele período, né? Tinha muito prestígio. Só o que fez, né, o imperador, ele demitiu esse ministério, esses ministros, e demitiu, que era o chamado Ministério Brasileiro. Aí, né, o que aconteceu, né, foi que ele foi pressionado para voltar com o Ministério Brasileiro. Ele colocou pessoas ligadas a ele do Ministério. E aí, como resultado disso, né, com essa pressão toda, né, ele acabou renunciando. Então, olha só, ele foi pressionado porque ele impôs uma Constituição onde ele estava com o poder acima de todos. Ele foi pressionado porque ele mandou fuzilar o Frei Caneca. Ele foi criticado também, perdeu o apoio quando ele se meteu na guerra da Cisplatina e gastou muito, quebrando a nossa economia, né? Então, as críticas sobre ele eram grandes. Ele acabou renunciando, ok? Renunciando, não, nesse caso, já que ele era um religioso, a gente não fala exatamente em renunciar, mas ele abdicou ao trono, né? O que significa abdicar? Não é que ele não é que ele tenha abandonado o trono, não, ele passou para alguém o trono. E quem foi esse alguém para quem ele passou o trono? Foi para, né, o filho dele, o Dom Pedro de Alcântara. Ok? Beleza? Então, o Dom Pedro de Alcântara, né, filho de Dom Pedro, ele acabou ganhando, herdando o trono. Dom Pedro passou para ele o trono. Ok, mana? Beleza? Então vamos nós. Então ele passa para ele, né, o trono. Quer dizer, renunciar, não, meu Deus do céu, como é que eu falei? Ele abdicou. Abdicar é como se assim, ó, a tua mãe abdica de algo para passar para você. Só que tinha um problema, Fernanda. O nosso imperador, o filho dele,
tinha apenas o filho dele tinha apenas 5 anos. E a nossa Constituição dizia o seguinte, olha, quando o imperador, né, o cargo presidencial ficar vago, o vice, né, ou de repente alguém só pode assumir caso o filho dele tenha pelo menos 21 anos de idade. Ele assume como príncipe regente e só vai ser considerado rei quando completar 25 anos. Então era 21, poderia ser príncipe, e 25 seria rei. Enquanto ele não alcançasse a maioridade, o que aconteceria? Quem iria administrar o Brasil eram 3 pessoas. Era uma regência trina de 3 pessoas. Ok? Então, quer dizer, até ele alcançar a maioridade, até ele alcançar os 25 anos. Ok, mano? Beleza? Então, bora lá. Ok. Você lembra disso aqui, não lembra? Lembro. Beleza. Então, olha só. Nós tivemos aí, durante a regência, algumas revoltas. Primeira coisa que tem que trazer é o seguinte. Foi um período de instabilidade política. Tá? Foi um período de instabilidade política. Foi um período, né, de disputas territoriais. Foi um período onde houve separação, né, tentativa de separação do Brasil, né, divisão do Brasil. Nós tivemos, por exemplo, uma revolta no Pará, a cabanagem. Você leu sobre isso? Nesse não, eu li no 10. Isso, no 10. Sobre a cabanagem. É porque eu já tô no 10, eu já tô no 10, eu nem te falei Ah, que tô no 10, tá? Então, sim. Tá, nós tivemos, por exemplo, aí, né, revoltas, né, contra o imperador, né? Nós tivemos exemplos de movimentos que ocorreram em Portugal até, quando Dom Pedro ele voltou para lá. Aqui embaixo, ó, na página 84, lê para nós o último parágrafo, por favor. Das revoltas anti-lusitanas? Página 84 é o último parágrafo. No Recife, por exemplo, ocorreram vários confrontos por causa da lusofobia. Um deles aconteceu em setembro de 1831, quando populares e soldados, exigindo ações que limitassem a presença de portugueses no comércio, nas finanças e nas forças armadas, acabaram assassinando vários lusitanos. Por ter ocorrido em setembro, o evento ficou conhecido como Setembrada. Beleza? Então, são revoltas. Quando fala-se anti-lusitanas, anti-português. E assim, o Dom Pedro, né, ele foi para Portugal. E surgiu um movimento aqui no Brasil que pretendia restabelecer a monarquia. Ou seja, reconduzi-lo ao poder, né, que eram os restauradores. Então lutavam para que ele voltasse ao Brasil. Né? Nessa época estavam ocorrendo algumas revoltas em Portugal, né? E Dom Pedro estava para lá. E aí é o seguinte, Fernanda, o que aconteceu é o seguinte. Em 1834, esse grupo dos restauradores acabou. Por quê? Porque não tinha como voltar o Dom Pedro, porque ele morre nesse ano. Ele morre em 1834, né? Jovem ainda. Né? Então, quer dizer, se tinha movimento pela restauração, agora não mais. Não tem como voltar à monarquia, já que ele morreu. Ok, mano? Bom, aqui, quando nós falamos de Vassouras e Carrancas, revoltas escravas, tá? Né? Foram revoltas onde grupos de escravos se rebelaram contra os maus tratos, né? Carrancas, por exemplo, foi clássico, né? Lá tinha um deputado, né, Manuel Junqueira, né, que na fazenda dele, mano, ocorreu 9 pessoas da família dele foram mortas.
sob a liderança do escravo Ventura Mina. Ele rebelde, matou primeiro o filho, né, do deputado. E depois foi matando mais pessoas que se colocaram contra ele. Um outro caso também, né, de revolta lá de... Cadê? A do Rio de Janeiro, né? Também nós tivemos a revolta do Manuel Congo, né? Quando criaram lá que seria uma grande resistência, né? Dentro do Rio de Janeiro, que era o Manuel Congo, que criou lá, né? Um grande quilombo. Tanto que essa revolta aí do Rio de Janeiro chamam ela de o quilombo de Manuel Congo, que ele conseguiu agregar vários escravos com ele. Você tá entendendo, mano, que eu tô comentando direitinho? Sim. Beleza, então bora lá. Bom, essa de ameaça territorial, olha só, a dos malês foi interessante. Os malês, na revolta dos malês da Bahia, eles eram escravos islamizados, seguidores de Alá. Só que eles eram obrigados a cultuar Cristo no Brasil. Aí eles se revoltaram, iam tentar tomar o poder, né, para tentar impor no Brasil uma república islâmica, um califado, como nós chamamos, né? Então eles queriam proibir o catolicismo aqui, imagina só, a briga religiosa, né? Nós tivemos uma outra briga no Rio Grande do Sul, que foi a Farroupilha, né, quando os estancieiros locais, fazendeiros, se separaram do Brasil, porque eles eram contra o excesso de impostos sobre o charque, sobre os derivados do charque. Eles queriam que baixasse os impostos. Ok, mana? E tá bem em cima da hora, né? Deixa eu tirar. Ok. Deixa eu fechar aqui rapidinho.